Olá, queridos. Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma celebração da IPI Estreito. Nós estamos aqui longes ainda uns dos outros, fisicamente, mas ligados pelo mesmo Espírito, o Espírito de Deus, que habita em nós, habita nos nossos corações e habita nessa comunhão mesmo distante, mas em comunhão com Deus e uns com os outros, por meio de uma tecnologia tão boa como essa, que tem nos mantido juntos e sendo ministrados pela palavra, tá bom? Então vamos orar para iniciar o nosso culto. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, obrigado. Obrigado porque nós oramos e nos reunimos na certeza de que o Teu Espírito Santo que habita em nós está falando conosco, está ministrando os nossos corações igualmente, uns para com os outros. Nós oramos pedindo que esse tempo seja um tempo consagrado, um tempo abençoado, esse tempo de celebração online seja um tempo em que a Tua palavra possa chegar aos nossos corações, assim como a inspiração do Teu Espírito Santo possa nos levar, ó Deus, em adoração por meio de cânticos, por meio da ministração da Tua palavra, em cada ato desta celebração, o Teu nome seja glorificado e que a Tua igreja seja edificada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero ler um texto bíblico com você. Você pode abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia aí no seu dispositivo eletrônico. O Salmo de número 95, o salmista ele faz um convite ao povo de Deus para louvar, para cantar ao Senhor. Ele diz assim, Salmo 95, venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Amém e amém. Vamos louvar a Deus com algumas canções e se entregue ao Senhor agora, mesmo que nesse ambiente doméstico aí na sua casa, mas mantenha um ambiente de reverência, adoração a Deus, de alegria, de celebração a Deus. Amém? Vamos cantar? Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Todos juntos.
terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo és, vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Em mim, Senhor. Aleluia, Pai. Reina nas nossas vidas por meio do Teu Espírito Santo. Vem sobre nós, Senhor, e enche-nos para que possamos, ó Deus, frutificar, ó Pai. Possamos brilhar a Tua luz, podemos refletir a Tua beleza, ó Deus, para o mundo. Nesse momento tão difícil, que a Tua igreja seja encontrada como verdadeiros luzeiros do Senhor neste mundo. Amém. Essa próxima canção é uma canção que eu canto ela quase que profeticamente, pensando em nós, pensando na minha vida, porque é uma música que fala que nós recebemos um coração, um novo coração do Pai. Mas muitas vezes nós falamos coisas aqui nessa canção que talvez alguém pense assim, poxa, mas isso não é verdade, a gente não vive isso na integridade. Mas isso é a nossa meta, viver como uma família, como um corpo bem ajustado, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Essa é a nossa meta, isso é como Jesus viveu. Vamos cantar declarando isso, essa verdade, para que isso seja verdade nas nossas vidas, amém? Porque realmente Jesus morreu naquela cruz para que nós tivéssemos um novo coração. Você tem um novo coração, que Ele possa te fortalecer para sermos como uma família de Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, declara aí para a pessoa perto de você: eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família
vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos novamente. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, declara para a pessoa perto de você: eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Declare: somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Oh, Pai, eu oro pedindo que o Senhor restaure os relacionamentos, ó Pai. Se há pessoas feridas, ó Deus, por conta de relacionamentos quebrados, que o Teu amor agora possa constranger, possa curar, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode restaurar tudo, ó Pai. O Senhor pode fazer até aquilo que a gente acha que é impossível se tornar possível. Então, que o Senhor restaure as famílias agora, ó Pai, que têm convivido nessa quarentena, que o Senhor restaure casamentos, que o Senhor restaure, ó Deus, também pessoas que estão fora da comunhão, que estão conosco nessa transmissão online, ó Pai. Que, ó Deus, realmente, ó Pai, o Senhor nos fortaleça para vivermos, ó Deus, nessa verticalidade da cruz, que é o amor de Jesus e o amor uns para com os outros. Amém e amém. Oh Deus, nós te adoramos. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu
pecado. Nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia. Oh, Jesus, teu nome é maravilhoso. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Aleluia. Eu quero trazer uma palavra de gratidão especial a você que tem contribuído generosamente para com a obra de Deus por meio da IPI do Estreito. Você que tem sido fiel no seu compromisso missionário, nas ofertas missionárias, assim como também no seu dízimo, na sua oferta com relação ao trabalho da IPI do Estreito. Você tem sido a mão de Deus, a mão generosa de Deus na vida de muitas pessoas. Eu quero só lembrar o texto bíblico, quando Paulo escreve em 2 Coríntios 9, versículos 8 e 9, olha só o que ele diz. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Ele dá generosamente aos pobres. Como é que Deus dá? Deus dá por meio do seu corpo, que é a Igreja de Jesus, que são os discípulos, que são os seguidores de Jesus Cristo. Então, Deus nos chama para essa generosidade. Deus nos chama para praticarmos isso generosamente. Quando fazemos isso, somos a mão, o braço de Deus para a ajuda dessas pessoas que estão sofrendo nesse momento. Então, com essa palavra eu quero primeiro agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de abençoarmos pessoas, assim como dizer que você pode continuar ofertando e ajudando pessoas que precisam. Que Deus nos abençoe. Eu quero fazer uma oração pela sua vida e por aqueles também que por algum motivo não podem fazer essa contribuição, talvez por conta dessa crise. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus generoso. Obrigado porque podemos confiar em Ti nesta hora, neste momento, ó Deus, em que muitos estão sofrendo, talvez
muitos da nossa própria comunidade estão passando dificuldades. Ó Deus, nós agradecemos porque podemos confiar em Ti, que é o provedor da vida, que é o provedor de tudo que precisamos, como nós lemos aqui nas Escrituras, que o Senhor pode nos dar tudo o que precisamos e ainda mais do que precisamos, a fim de que possamos compartilhar isso com outras pessoas. Então, ó Deus, eu Te agradeço por todos aqueles que têm, ó Deus, percebido isso, trazido a consciência de que é mão e braço do Senhor de generosidade a todos que precisam. E quero, ó Deus, fazer uma oração especial por aqueles que estão sofrendo, ó Deus, e não podem contribuir. Ó Deus, eles são alvo da nossa generosidade, que o Senhor possa suprir todas as necessidades. E assim, ó Deus, todos possam Te glorificar e Te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos neste mês de abril, mês em que nós celebramos a ressurreição de Jesus, o mês em que nós comemoramos, celebramos a vitória de Jesus sobre a morte, a vitória da vida sobre a morte. Nós estamos falando desse tema cruciforme, é a vida no formato da cruz, a vida vivida na perspectiva da cruz. A cruz era sinônimo de um final trágico, um final vergonhoso nos tempos bíblicos. A cruz era a condenação dos piores criminosos naquele tempo em que Roma dominava a Palestina. E interessante que a partir da ressurreição de Jesus, a cruz ela passa a ter um novo significado. Esse formato apresenta essas duas perspectivas, a vertical e a horizontal. A vida na perspectiva da vertical, na qual nós falamos no domingo passado, quando Deus ele vem até nós, quando Deus na expressão do seu amor decide vir até nós, porque nós éramos incapazes. Nós ainda somos incapazes por nós mesmos de nos religarmos a Deus. Deus vem até nós. Deus, nessa perspectiva vertical, desce até nós, seres humanos, e Ele cumpre a sua missão, morrendo naquela cruz por nós e ressuscitando, vencendo a morte e nos dando assim a possibilidade de nós nos relacionarmos com Ele por causa dessa expressão de amor feita ali na cruz por nós. Hoje eu quero falar dessa outra perspectiva da cruz, que é a horizontalidade da cruz na nossa vida, na jornada do discípulo de Jesus. Nós vamos ler um texto bíblico que está lá em Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 11. Se você desejar ler na sua Bíblia, então Filipenses capítulo 2, de 1 a 11, estou fazendo a leitura da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Se você estiver acompanhando aí no seu dispositivo eletrônico, seu celular, você pode então buscar essa tradução da linguagem de hoje. Filipenses 2, de 1 a 11 diz assim: Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peçam que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus.
Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém. Esses versículos, eles são um belo hino que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu a essa igreja, a igreja dos Filipenses. Esse hino, ele fala de humildade, fala da humildade e também da exaltação de Jesus. E Paulo, ele escreve isso com a intenção de fortalecer a igreja, de trazer a consciência daquela igreja a pessoa, a obra e o modo de pensar de Jesus, como ele viveu. Ele nos convida, assim como convidou aquela igreja, a examinarmos a nossa vida, examinarmos o como estamos vivendo em comunidade, o como temos agido entre nós, uns com os outros, entre nós agora nesse desafio da quarentena, dentro das nossas casas, na vivência em comunidade aí no seu condomínio, e também, por que não, no como temos nos relacionado por meio das redes sociais. Tem o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. É o que Paulo está nos convidando com esse texto. Alguns estudiosos bíblicos dizem que possivelmente havia na igreja de Filipos um clima de divisão por conta de pessoas, por causa de algumas pessoas que se expressavam com superioridade em detrimento a outras pessoas nessa vida em comunidade. Paulo, então, apresenta Jesus como um modelo, como o nosso exemplo, como nós devemos agir e pensar. E interessante que ele aponta para a cruz como a expressão prática do que Jesus fez como exemplo. E nos mostra essa dimensão horizontal, ou seja, a cruz, o caminho para a cruz nessa dimensão da horizontalidade nas relações. Como a cruz nos impacta. E eu quero fazer apenas duas considerações acerca desse texto bíblico para você nessa noite. A primeira consideração, a partir desse texto da qual nós lemos, está nos versículos 1 e 2, que vou ler novamente. Ouça com atenção a palavra de Deus. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, e o amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Essa primeira consideração, a partir desses dois versículos primeiros do texto, diz assim: a cruz e o amor de Deus nos motivam a demonstrar o amor em nossas relações horizontais. Eu vou repetir. A partir do amor de Deus expressado na cruz, isso nos impacta de tal forma que nos motiva a viver essa expressão de amor nos nossos relacionamentos horizontais. Interessante que a estrutura do texto que Paulo usa aqui aos Filipenses e a nós também, porque esse texto ele nos fala profundamente, nos leva
a refletir sobre as nossas próprias atitudes e a buscar em Deus o ânimo e a motivação para nós sermos bondosos e misericordiosos uns para com os outros. De uma forma bem clara, é isso que Paulo está dizendo. E interessante que quando nós olhamos nessa expressão do amor de Deus lá na cruz, a gente percebe que Jesus, ele morre naquela cruz não porque nós merecíamos. Ao contrário, nenhum de nós merecemos tamanho amor. Nenhum de nós fizemos por onde para que Deus olhasse e falasse assim e pensasse: puxa, mas essa pessoa é tão boazinha que vale a pena morrer por ela. Não. O amor de Deus, ele traz tamanho impacto porque quando ainda éramos pecadores, Deus nos amou e morreu naquela cruz por nós. Ou seja, a nossa demonstração para com o nosso próximo, uns para com os outros, ela não parte de nós mesmos, mas parte por causa da graça de Deus e do amor de Deus. Ou seja, amar uns aos outros, ser bons uns com os outros, sermos misericordiosos uns com os outros, não tem nada a ver com o outro, tem tudo a ver com o amor de Deus. Sermos bons uns com os outros é a expressão da graça de Deus que foi feita naquela cruz por nós. Quando nós amamos o nosso próximo, nós demonstramos o amor de Deus, o amor gratuito de Deus. Tá claro para você? Ao sermos amados e alcançados por essa mensagem gloriosa da cruz, nós somos constrangidos a amar como Jesus nos amou. Quando a nossa consciência quando nós tomamos a consciência desse amor de Jesus na cruz por nós, nós somos constrangidos a demonstrar esse mesmo amor para com as pessoas. Na dimensão horizontal, nós expressamos o que cremos. Se nós cremos que Deus nos ama incondicionalmente, se nós cremos que Deus continua nos amando, mesmo quando pecamos, o nosso amor e as nossas relações são balizadas por esse mesmo amor. Só que a fonte desse amor é o próprio Deus, não é o nosso próprio esforço. Porque você talvez esteja pensando assim: puxa, mas isso é muito difícil. Como é que eu vou fazer isso? Busque em Deus, busque no Senhor, porque isso é tudo que Ele nos pede. Lá em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39, Jesus foi perguntado acerca de qual seria o resumo da lei de Deus. E Jesus, ele diz o seguinte: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento, o primeiro grande mandamento. E o segundo, ele diz, é semelhante a este: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ou seja, o amor de Deus naquela cruz por nós nos motiva a demonstrar esse amor. Não só nessa verticalidade, porque muitas vezes nós cantamos, oramos, dizendo eu te amo, Deus. Mas se eu digo que amo a Deus e não amo o meu próximo, o meu irmão, eu sou um mentiroso, diz o apóstolo João em sua carta pastoral. E eu faço a pergunta a você e a mim nessa reflexão. A sua vida tem expressado esse amor? A sua vida com Deus tem expressado esse amor para com o próximo?
Através das suas atitudes e do seu comportamento, as pessoas veem, sentem e reconhecem o amor de Deus por meio da sua vida? Essa é uma pergunta que você tem que trazer para a sua própria reflexão. Eu sei que você está pensando assim, puxa, pastor, mas isso que o senhor está dizendo é algo extremamente difícil, porque nem sempre eu consigo viver e testemunhar isso. Nas minhas relações mais íntimas, talvez seja mais difícil ainda, especialmente nessa quarentena. Muitas reportagens têm trazido quantos problemas sociais nós estamos tendo em relacionamentos por conta da quarentena. Marido e mulher, pais e filhos, problemas com os vizinhos, condomínio, todo mundo em casa, crianças. Ainda ontem vi uma reportagem sobre isso. Aí a pergunta vem: será que o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas palavras, elas demonstram esse amor para com o nosso próximo? O segredo está no próprio texto bíblico em que nós lemos. Quando Paulo diz assim, por estarem unidos com Cristo. E diz mais, vocês participam do Espírito de Deus. Ou seja, praticar isso tem a ver com a capacitação com o que nós recebemos de Deus. Eu só posso dar para o outro aquilo que eu recebo do próprio Deus. Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus diz mais, tudo que pedires em meu nome, eu vou-lo concederei. E quando Jesus fala, ele diz estas palavras, ele está dizendo num contexto justamente disso. O que é que vocês precisam para viverem e praticarem aquilo que eu vos ensino? Peçam e receberão. Peçam a Jesus. Esteja unido com Ele. Peça ao Espírito Santo de Deus que frutifique nas tuas atitudes e nas tuas palavras. Permaneça em Jesus, para que a sua vida possa demonstrar esse amor nesse sentido horizontal. A segunda consideração que eu quero trazer para você é que na dimensão horizontal é preciso crucificar a nossa natureza. Ou seja, estar unidos com Jesus, buscando em Jesus essa força, significa também, muitas vezes, crucificar a nossa natureza. Você sabe quais os seus pontos fracos. Você sabe quais as sombras da tua alma que muitas vezes te dificultam nessa prática do amor de Jesus nas relações horizontais. Veja que diz o texto bíblico, aí de Filipenses que nós estamos meditando. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes, considerem os outros superiores a vocês mesmos, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. A expressão interesse pessoal que esse texto nos traz, em outras traduções, está traduzido por partidarismo. Essa palavra no texto original, nos textos originais, é o termo eritheia. E esse termo, na verdade, ele significa egoísmo. Talvez uma tradução interessante fosse não façam nada por egoísmo. E também aqui quando o texto bíblico diz desejos tolos de receber elogios, que em outras traduções em português aparece por vanglória, nos originais seria o termo quenodoxia, que significa vaidade. Então, para Paulo, nesse conselho bíblico, o egoísmo e a vaidade destroem a vida em comunidade.
O egoísmo e a vaidade, elas adoecem as nossas relações horizontais. Por isso, nós precisamos crucificar a nossa velha natureza, que muitas vezes expressa o egoísmo e a vaidade. Há uma frase de John Stott que diz assim: a cruz é a pedra de tropeço de todo orgulho humano. Portanto, viver a realidade da cruz é muitas vezes matar a nossa natureza humana. Nós precisamos avaliar o quão tóxico é o nosso egoísmo, é a nossa vaidade. Se você pensa apenas em você e no seu próprio interesse, você não entendeu a mensagem da cruz. Se você pensa apenas na sua imagem e na repercussão daquilo que você faz, você também não entendeu a mensagem da cruz. Eu queria terminar citando o versículo 5 do texto que nós estamos meditando, quando Paulo disse: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Nós temos aqui nesse texto bíblico uma confissão de fé onde o apóstolo Paulo ele exalta a obra e o ministério de Jesus e nos traz a esperança diante do pior cenário humano, que é a morte, dizendo que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o ambiente que muitos de nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo muitas vezes o medo por conta da Covid-19, mas o que a mensagem de Jesus nos traz é que, apesar do cenário de morte, o cenário de crise, nós podemos ter a esperança em Jesus, porque em Jesus nós vencemos a morte. A vida venceu a morte. A obra da cruz e a ressurreição fazem com que a vida vença a morte, mudando completamente todos os cenários da nossa existência, tanto verticalmente como horizontalmente. Eu quero encerrar citando uma frase do pastor Ricardo Barbosa. Ele disse: a cruz coloca todos nós debaixo de um só veredito e de uma só graça. Paz e cura são dádivas da cruz. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, que esta palavra possa trazer frutos espirituais para cada um de nós e que essa grande mensagem da cruz possa nos influenciar e nos motivar a expressar e a viver nessa horizontalidade das nossas relações o amor de Jesus. Que o Teu Espírito Santo nos ajude. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um momento agora de oração. Eu quero te convidar agora a colocar diante de Deus os seus motivos de oração. Se você tem alguém enfermo, se você tem alguém vivendo uma situação de risco por conta dessa pandemia, ou se você também está enfrentando outras dificuldades, seja de cunho nos seus relacionamentos familiares, porque a gente sabe que essa quarentena tem trazido muitas dificuldades para aqueles que já vinham com uma certa dificuldade de relacionamentos, agora todos confinados dentro de suas casas. Talvez você tenha tido oportunidade de testemunhar para pessoas que estão abertas a Jesus Cristo, a mensagem de Deus. Então, se coloque agora diante de Deus, feche os teus olhos, vamos encerrar esse momento com esse tempo de intercessão e logo após esse momento nós receberemos a bênção. Deus, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos por essa celebração online, te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um que está nos ouvindo neste momento. E, ó Deus, apresentamos diante do Senhor os motivos de oração. Eu quero orar, ó Pai, pelas famílias. Eu quero pedir ao Senhor em favor daqueles que estão sofrendo, ó Pai, que por algum motivo estão vivenciando alguma enfermidade, que o Senhor possa os curar nesse momento. Eu oro, ó Deus, em favor dos casais. Ó Deus, que neste tempo de quarentena o Senhor possa curar os relacionamentos, fortalecer os vínculos, ó Pai, entre casais. Oro também pelos pais e filhos.
Ó Deus, ó Pai, que nessa oportunidade que o Senhor está nos dando como família de estarmos mais próximos uns dos outros, que o Senhor nos ajude como família, ó Pai, a nos olhar, a nos amar, a suprir as necessidades uns dos outros. Ó Deus, eu coloco também diante do Senhor, ó Pai, aqueles profissionais que estão, ó Deus, atuando, ó Pai, nesse momento de pandemia, de quarentena, profissionais da saúde que têm estado sob constante risco, ó Deus, diante deste coronavírus, ó Pai. Que o Senhor os proteja, que o Senhor os use, ó Deus, neste momento. Ó Pai, os profissionais na área de segurança que têm trabalhado, ó Pai, dia e noite. Ó Deus, as autoridades políticas, as lideranças, ó Pai, que têm, ó Pai, conduzido o nosso estado, conduzido o nosso município, o nosso país. Oramos, ó Pai, por unidade. Oramos, ó Deus, que o Senhor dê a eles, ó Pai, a sabedoria que vem do céu, sabedoria em favor da vida. Esse é o nosso pedido, ó Pai. Que o Senhor nos una como nação, que o Senhor nos una, ó Deus, como mundo, ó Pai, para que possamos nesse momento olhar para aquilo que é mais importante. Ó Deus, oramos, ó Pai, em favor daqueles que estão passando necessidade, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor possa agora se revelar a eles um Deus provedor. E ó Pai, que o Senhor nos fortaleça como igreja. Que o Senhor nos dê um coração, ó Deus, humilde. Que o Senhor nos dê um coração agora, ó Pai, com sede de Te buscar. Que o Senhor nos dê, ó Pai, agora um despertamento espiritual neste momento, para que em meio a tantos ruídos e tantas vozes nós possamos discernir a Tua voz. Eu oro, ó Pai, pela Tua igreja espalhada sobre a face da terra, ó Deus, para que a Tua igreja seja testemunha viva e fiel neste momento, de uma palavra de esperança a todos aqueles que estão com, ó Deus, temores e medos. Pai, que nós possamos descobrir em Jesus a verdadeira esperança. Em nome dele que oramos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno do nosso Deus e o nosso Pai, que o consolo, que a presença e que os dons do Espírito Santo estejam com a sua vida, com a sua casa. Esteja também, ó Deus, com toda a igreja, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Tenhamos uma ótima semana.